Altura agora para a análise na ordem do dia. Hoje vamos falar sobre o reforço de psicólogos nas escolas. Ora, foi publicado em Diário da República o diploma que estabelece o aumento de psicólogos nas escolas, com um rácio de pelo menos um psicólogo para 500 alunos, estando ainda assegurada que, no caso das escolas terem menos de 500 alunos, tem pelo menos um psicólogo. Mas este reforço não fica apenas por estas escolas, vai mais longe e abrange também o ensino superior, isto porque está prevista também a criação de uma linha telefónica para universitários e a criação de uma carreira especial de psicólogos nas escolas. Esta é a medida que foi então publicada em Diário da República, mas ao que podemos ler no decreto, só deverá entrar em vigor depois do próximo Orçamento do Estado. Fica para já este conjunto de intenções e vamos perceber então que falta fazem esses psicólogos hoje em dia nas escolas, se este rácio está bem calculado e aquilo que se pode fazer para ajudar os alunos. Para isso, são nossos convidados esta tarde. Comigo em estúdio tenho Filipe Lima, que é presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas, e à distância junta-se também a nós Raquel Raimundo, que é da direção da Ordem dos Psicólogos, já estamos a ver os dois na imagem, e que vai também analisar este tema connosco. E se calhar começo pela Raquel Raimundo, da Ordem dos Psicólogos, porque esta é de resto uma reivindicação antiga, quer das escolas, quer também por parte da Ordem dos Psicólogos, pelo menos de alertarem para esta necessidade no contexto escolar. Quando vê agora este diploma publicado, fica com esperança que efetivamente este conjunto de medidas possam ser aplicadas? Boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui online convosco. A Ordem dos Psicólogos fica muito satisfeita e congratula-se, no fundo, com a saída desta legislação. Isto porque já vem na linha de um conjunto de reivindicações bastante antigas e do trabalho que tem sido desenvolvido com os últimos Ministérios da Educação, mas não só, também com outros ministérios também, mas em particular com o Ministério da Educação no que diz respeito a esta legislação, e que vai não só introduzir, portanto, melhorar o rácio existente, que era de cerca de um psicólogo para 800 alunos, e, no fundo, melhorar esse rácio de um psicólogo para 500, como também possibilitar a existência de um psicólogo em escolas não agrupadas que possam ter eventualmente menos de 500 alunos, mas que nem por isso, pelo facto de terem algum tipo de especificidades mais geográficas ou alguma coisa que em termos do território que estão a ocupar também possa se traduzir numa maior necessidade justamente da intervenção do psicólogo, e por isso consideramos bastante relevante que isso exista. Por outro lado, também a criação de uma linha telefónica para estudantes do ensino superior, neste caso associada à linha SNS 24, e portanto que estimamos que possa existir 7 dias por semana, 24 horas por dia, também permite aqui uma abordagem de primeira linha em reforço, é claro, porque serão muito importantes também aquilo que são os serviços existentes de psicologia nas instituições de ensino superior, e que a linha não vai naturalmente substituir, mas que pode ser aqui uma boa ajuda, digamos assim, num primeiro momento, em que os estudantes de facto possam recorrer também a isso. Por outro lado, também felicitamos o facto de estar prevista nesta legislação a própria criação no futuro ou início das negociações para a criação da carreira do psicólogo no âmbito do Ministério da Educação, e com isso também explicitar o seu conteúdo funcional e estar a assegurar também as questões de mobilidade que neste momento são muito difíceis para os psicólogos. Um psicólogo que é colocado numa escola neste momento tem muita dificuldade depois em, se a vida assim o indicar também e for uma circunstância de vida, poder mudar depois para outra escola, neste momento é bastante difícil. E por outro lado também, naturalmente, haver um concurso nacional para as escolas públicas para a integração dos psicólogos. Esse é um dado muito importante. Porquê? Porque até agora aquilo que nós assistimos é um regime de precariedade, naquilo que também é em muitos dos psicólogos que trabalham em contexto escolar, não saberem no final do ano letivo se estarão naquela escola ou não,
no início do próximo ano letivo e, portanto, isso vem garantir maior estabilidade também aos psicólogos e temos de pensar que com isso também vai ser possível a continuidade das intervenções e, naturalmente, garantir uma melhor prestação de serviços para as pessoas que usufruem dos serviços dos psicólogos, neste caso, maioritariamente os alunos. Muito bem, nós já lá vamos essas especificidades da carreira e também do trabalho que é feito atualmente, ou do pouco trabalho que vai sendo feito por aqueles que ainda conseguem estar nas escolas. Gostava aqui também de ouvir o professor Filipe Lima, porque com a experiência que tem e também com as várias escolas e a rede toda pública que acaba por gerir na associação, há muita carência, ou seja, era um problema identificado já há muito tempo e se calhar com uma necessidade cada vez mais urgente daquilo que vocês vêm alertando? Muito bem. Muito boa tarde também à Raquel Raimundo e aos nossos telespectadores. A novidade é positiva, não é negativa. O problema é saber quando é que esta novidade passa a concretizar-se. Será que já é no próximo ano letivo? Eu recordo que isto nasceu de uma proposta de lei do PAN, que foi votada contra o atual governo, que foi, portanto, PSD e CDS, votaram contra esta proposta de lei. Muito gostaríamos que ela se concretizasse. As principais organizações internacionais dizem que o rácio deve estar entre um psicólogo para 500 a 700 alunos, isso é muito positivo. Vamos ter um psicólogo para 500 alunos. Atualmente temos um psicólogo para, como disse a doutora Raquel Raimundo, um psicólogo para 800 alunos. O rácio está bem melhor, mas temos que o concretizar. Neste momento, o que é que temos? Temos, na verdade, já se concretizou, é bom que se diga isto também, temos outros técnicos especializados, mediadores linguísticos e culturais que estão a chegar às escolas neste preciso momento. O Estado, o Governo, neste momento, deu 287 mediadores linguísticos e culturais para fazer a integração dos nossos alunos imigrantes que chegam às escolas diariamente. Isso é efetivo. Agora, isto aqui passa de uma intenção que eu muito gostaria que rapidamente, no próximo ano letivo, se possível, passasse de facto a concretizar-se. Psicólogos nas escolas, para além de outros técnicos especializados, assistentes sociais, educadores sociais, terapeutas, são muito necessários. Os psicólogos, concretamente, fazem um trabalho de excelência em qualquer escola. Os nossos serviços de psicologia nasceram em Portugal em 1991, já no século passado, e hoje em dia, um diretor de uma escola, os professores de uma escola, não prescindem dos psicólogos. Fazem um trabalho de excelência, são muitas vezes o suporte para os nossos professores. E multidisciplinar até, ou seja, fazem apenas com os alunos? Exatamente, fazem parte de equipas que nós temos nas escolas, a equipa ligada à educação inclusiva, a MAE, a equipa multidisciplinar da educação inclusiva, e, portanto, a novidade é positiva. Agora, eu queria que rapidamente, se possível no próximo ano letivo, se passasse portanto, à prática e que todas as escolas fossem dotadas naquele momento, portanto, a partir de setembro, de mais técnicos especializados, concretamente de mais psicólogos. Raquel Raimundo, há pouco tocou aí na questão da carreira especial que está também prevista e, obviamente, aquilo que lhe pergunto é, há aqui especificidades de ser psicólogo numa escola, ou seja, o contexto escolar aqui, essa carreira acaba por ser necessária porque há, efetivamente, uma diferenciação do trabalho que é feito por estes psicólogos na escola de outro tipo da área da psicologia? Sim, e portanto nós temos também, e todos os psicólogos portugueses terão de obedecer também àquele que é o nosso código deontológico, não é, da profissão, e existe um conteúdo funcional, portanto há atos que são praticados apenas pelos psicólogos, isso deve estar incluído justamente numa carreira no Ministério da Educação, da mesma forma que as carreiras que existem também dos professores, nomeadamente de que me estou a recordar agora e para citar a mais conhecida também. Portanto, é algo que é importante ter em conta e termos também com isto presente, que é uma salvaguarda, e é sobre esse ponto de vista que devemos pensar, também é uma salvaguarda daquilo que são os atos dos psicólogos e aquilo que pode ser desenvolvido pelos psicólogos, não sendo por outros profissionais ou em complementariedade com outros profissionais, porque naturalmente que os psicólogos não trabalham sozinhos nas escolas, o trabalho que eles fazem de complementariedade com outros profissionais é muito importante, o trabalho de articulação é muito importante, às vezes o trabalho dos psicólogos
pode não ser visto, apesar de ser muito mais exigido esse trabalho mais direto até com os alunos. Às vezes é tão ou mais importante até o trabalho que os psicólogos desenvolvem em parceria, nomeadamente com os professores, também com os pais, com outros técnicos. É muito importante esse contributo, trabalho também de consultoria às próprias direções das escolas e esse trabalho que é de âmbito mais colaborativo. O professor Filipe estava a falar, e bem, das próprias EMAEs, portanto, as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, onde o trabalho do psicólogo é, por exemplo, um trabalho que é muito de parceria também nesse âmbito, mas não só, portanto, não é só restrito às EMAEs, portanto, há todo um outro trabalho muito importante que é necessário desenvolver em termos também daquilo que é prevenção e promoção de competências, porque só assim é que nós conseguimos, de alguma forma, garantir o não surgimento de novos casos, não é? Se nós estivermos sempre no nosso dia-a-dia, enquanto psicólogos escolares, eu sou uma psicóloga escolar, portanto o meu dia-a-dia é passado nas escolas, se nós estivermos no nosso dia-a-dia só a trabalhar no 112, como se costuma dizer, não é? Portanto, nas situações urgentes, não conseguimos de facto atender ou impedir o surgimento de novos casos ou reduzir alguns daqueles que são algumas problemáticas já instaladas. Portanto, mas esse rácio de que fala atual, o rácio atual não permite que seja feito mais, ou seja, provavelmente agora aquilo que assistimos é que acabam mesmo por ser essa 112, essa linha de emergência. Sim, ele tem vindo a ser melhorado ao longo dos últimos anos. Por isso, em boa verdade, se pode dizer que temos vindo, que era uma coisa que era muito difícil anteriormente, temos vindo a conseguir progressivamente fazê-lo. E a nossa esperança é justamente que isso possa aumentar também. Gostava só de aproveitar para sublinhar uma coisa que foi referida também pelo professor Felinto, com a qual estou de acordo e para a qual chamamos a atenção, que é esta legislação vai, no fundo, possibilitar a criação dessa rede. Não a constrói, não é? Isso está remetido na própria lei para um regulamento, só para termos noção disto, não é? Claro que, ainda assim, é um passo muito positivo e muito importante. Professor Filipe Lima, essa criação agora cabe ao Ministério da Educação e aqui entram as suas preocupações, porque já não é, falamos agora destes psicólogos, mas falamos de outro tipo de situações dos informáticos e de outros técnicos que vocês muitas vezes reclamam, que entre aquilo que está a intenção e a criação, depois há aqui todo um processo que provavelmente levará aqui bastante tempo, ou seja, daí o seu reforço inicial deste tempo que leva. Sim, desde logo primeiro são necessários professores nas escolas. Nós queremos psicólogos, queremos técnicos especializados, mas queremos muito professores. E sabemos que vai ser uma crise e estamos a ver uma época de escassez de professores, sobretudo em Lisboa, em Valtejo e no Algarve. Precisamos de recursos humanos. É claro que também precisamos de psicólogos e de outro tipo de técnicos especializados, como eu disse há bocadinho, terapeutas, educadores sociais, assistentes sociais, mediador de conflitos, sobretudo para acudir atualmente à saúde mental. Nós estamos muito preocupados com a saúde mental dos nossos jovens. Mas porque notam sentimos nas escolas desgaste e essa deterioração daquilo que é a saúde mental dos alunos? Sim, de todos nós, desde logo dos adultos. Nós vemos lá fora na sociedade, quando há qualquer problema, até a nível de trânsito, as pessoas partem logo para a agressão, para o impropério. Nas escolas reflete-se isso, portanto, sente-se cada vez já mais indisciplina por parte dos nossos alunos e, na verdade, estes programas proativos e reativos que os nossos psicólogos das escolas e outras parcerias, não podemos só contar com a escola, nós temos de ter parcerias, nomeadamente com os centros de saúde locais, de facto são essenciais para despistar estes comportamentos dos nossos alunos, como eu disse, são muito reflexo daquilo que nós vemos lá fora na sociedade, no nosso dia-a-dia. Não são muito diferentes. Isto, claro, agravou-se naturalmente com a pandemia e penso que ainda poderão ser consequências da pandemia. E, portanto, é de saudar esta intenção, mas eu queria que passasse à prática no mais curto espaço de tempo possível. Olhando para essa deterioração de que fala e que se agravou durante a pandemia, os estudos comprovam isso mesmo, ou seja, não só na saúde mental, até mesmo nas aprendizagens, porque ainda há aprendizagens que estão a tentar ser recuperadas e os anos seguintes também foram desafiantes desse ponto de vista. Nesse aspecto, a escola pública tem dificuldade em responder, a escola pública e privada. Aqui falei na escola pública porque estamos a focar aqui na escola pública, mas as escolas no geral têm muitas vezes dificuldade em conseguir acudir a tudo. Os nossos professores, os professores das escolas públicas são professores muito competentes, são professores muito experientes e tudo tem feito para, de facto, superar essas deficiências que foram consequências da pandemia. Precisamos de mais apoios e eu acho que no próximo ano letivo, o futuro governo,
deverá, de facto, conceder às escolas mais apoios ao nível de mais recursos humanos. Por exemplo, eu acho muito necessário mais apoios ao nível do primeiro ciclo. Um aluno que chega ao 5º ano, com dificuldades em ler, em escrever, em contar, até em dar uma cambalhota, até em recortar uma folha de papel com a tesoura, o que acontece é um aluno que não está preparado, de facto, para enfrentar o 5º ano em diante. Portanto, é preciso, na verdade, apoios ao nível dos vários anos de escolaridade, mas muito ao nível do primeiro ciclo. O futuro governo tem por obrigação dotar as suas escolas com mais recursos humanos para apoiar esses alunos que tenham mais dificuldade, sobretudo ao longo de um ciclo que é um ciclo crucial, que é o ciclo que vai do 1º ao 4º ano de escolaridade. Nós vamos conhecendo estudos e olhando para as aprendizagens dos alunos que comprovam aquilo que o professor está a dizer. Isso são também realidades que, e olhando para o governo que esteve em funções até agora, que o Ministro conhece, ou seja, que vinham a ser faladas e vinham a ser discutidas entre o Governo e, neste caso, os professores e as diversas associações. Não é novidade, por assim dizer, se mantivermos aqui este ou outro Governo, não será propriamente uma novidade isso que acaba por dizer. Não é novidade, e eu estive a ler já os programas do Governo ao nível da educação, sobretudo dos partidos políticos ao nível da educação, sobretudo dos dois principais partidos, o PS e a coligação AD, e de facto fala muito nesse apoio. Claro, fala muito no abstrato, mas fala muito nesse apoio que eu gostaria muito que fosse ao nível do primeiro ciclo, ou então que concedessem autonomia efetiva às escolas, aos diretores das escolas, para distribuir esse tipo de apoio. Eu, por exemplo, se tivesse apoio ao nível do primeiro ciclo, ou se esse apoio fosse reforçado, eu gostaria muito de o aplicar ao nível de um primeiro ciclo, também ao nível de um segundo, com certeza, mas ao nível de um ciclo onde se adquirem as aprendizagens essenciais, básicas. Um primeiro ciclo bem feito, só que é a autoestrada de sucesso para o resto do percurso escolar dos nossos alunos. O aluno que chega ao 5º ano com dificuldades em ler, em escrever, em recortar uma folha de papel, em dar uma cambalhota, como há bocadinho disse, é um aluno que vai ter dificuldades em superar essas dificuldades. Portanto, era bom que, ao nível do ensino básico, ao nível do primeiro ciclo, o aluno tivesse as competências necessárias, também com o apoio, com certeza, dos técnicos especializados, e o que queria incluir principalmente os psicólogos, para superar as dificuldades que vai encontrar ao longo do seu ensino. E olhando para essa questão que há pouco também a Raquel Raimundo estava a dizer, a questão da carreira especial, faz sentido também que se olhe para o trabalho de um psicólogo nas escolas de forma especializada e diferente daquilo que pode ser o trabalho na área da saúde, na área clínica ou até a nível empresarial? Há aqui muitas especificidades que devem ser tidas em conta? Faz sentido que estes psicólogos, nós temos psicólogos nas escolas já há bastante tempo em regime precário, passem de facto aos quadros do Ministério da Educação. Isso é muito importante para os nossos psicólogos, até a forma como eles se entregam ao trabalho. Uma coisa é ser psicólogo contratado internamente, ou durante muitos anos, outra coisa é ser psicólogo com um vínculo, portanto, ao Estado. E eu gostaria muito que isso acontecesse. Neste momento temos ainda psicólogos, muitos, não são poucos, muitos, que de facto estão com um vínculo precário ao Ministério da Educação. E isso faz com que também muitos se afastem desta carreira, possivelmente. Poderão abandonar a carreira procurando outras áreas onde, de facto, a efetivação é mais fácil, onde a progressão é mais assinalável, onde a remuneração é mais vantajosa, e nós não queremos isso. Nós, nas escolas, atualmente, eu conheço muitos psicólogos, temos um naipe de psicólogos de excelência e que fazem um trabalho, de facto, muito importante de apoio direto e indireto aos nossos professores e também às direções executivas. Professor Filipe Lima, para terminarmos também, nós neste momento não temos hipótese de voltar aqui à psicóloga Raquel Raimundo, mas julgo que ela resumiu bem aquilo que será esta medida, e olhando para desses programas que falou, porque estamos numa altura também política de aqui diferente, com um novo governo que entrará em funções, esse primeiro ciclo era o seu foco, ou seja, se tivesse que escolher alguma medida ou algum conjunto de medidas na área da educação que fosse preciso atender, provavelmente a falta de professores e o primeiro ciclo seria... Eu priorizava isso e também priorizava aquilo que eu considero que é o parente pobre da educação, e não devia ser a educação especial. A educação especial, onde nós temos milhares de alunos sinalizados com necessidades específicas, ainda é o parente pobre da educação. E, portanto, precisamos também para essa área de mais professores de educação especial, de mais terapeutas, que fazem também nas escolas públicas portuguesas um trabalho de grande qualidade, mas essa qualidade podia ser potenciada
se tivéssemos mais recursos humanos para essa área do ensino, que é a educação especial, que é o prêmio pobre da educação, infelizmente. Muito bem, fica essa nota. Eu agradeço à psicóloga Raquel Raimundo e também ao professor Filipe Lima, que nos acompanhou esta tarde aqui com a análise em estúdio. Tivemos a olhar para a educação e esta a possibilidade, então, publicada em Diário da República, de haver um reforço de psicólogos nas escolas.